Evangelho floresce, agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Esse foi um trecho do capítulo 6, da segunda parte, intitulado Alvorada do Reino do Senhor, do livro Há 2000 anos. Olá, meu nome é Jonas. Olá, meu nome é Ana Karenina e sejam muito bem-vindos ao Pode Evoluir. E hoje estaremos aqui com uma convidada, amiguíssima nossa, Roberta Figueiredo, que é palestrante e trabalhadora do Movimento Espírita do RN, que irá trazer várias reflexões sobre a temática A Transição Planetária. Então, seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. Boa noite, Karenina, e boa noite, Jonas, e boa noite ao público ouvinte deste podcast, que tem o nome de Pode Evoluir. E eu estou imensamente feliz por estar participando do Pode Evoluir. Afinal, é o podcast da doutrina espírita, é o podcast do Centro Espírita Irmãos do Caminho, e ele faz alusão a um lema da doutrina espírita que diz: evolução espiritual para todos, em busca da perfeição relativa espiritual, para a proximidade um dia do Criador da vida. Então, muito obrigada por este convite. Nós que agradecemos. Inclusive, tem tudo o que você falou tem tudo a ver com a nossa temática hoje, né? Que é transição planetária, evolução. Então, vamos lá, né, Jonas? Começar perguntando para você o que é essa tão falada transição planetária segundo o Espiritismo. Karenina e Jonas e todos. Antes de responder tão didaticamente esta pergunta, vamos filosofar um pouco do que representa o universo para nós. Quantas estrelas neste momento brilham no céu? Quantos sóis há no universo durante o dia e a noite? Quantas luas? Quantas galáxias? E vem o homem, num dado momento, achar e julgar que exclusivamente o planeta Terra, que é o planeta em que habitamos, é o único habitado, é o único que contém ser vivo e vida em andamento. Já pensou? Deus, o Criador maior, o Pai Celestial, o dono do universo, o autor da vida, cria um universo incomensurável desse, com todas essas variações astronômicas e muito mais, que não somos nem capazes de imaginar e vislumbrar, e unicamente o nosso planeta terreno seria o único habitado. Não, amigos, não seria assim. Então, Deus, na sua bondade infinita, nos fez, criou seus filhos, e todos à sua imagem e semelhança, para justamente ir ao seu encontro um dia através desse processo evolutivo. E para tal também deu a este homem planeta, ou planetas, para que ele habite, para que ele desenvolva esse processo de evolução da vida, que é muito amplo, por sinal, porque vai incluir aqui a evolução intelectual, a evolução moral, que no conjunto da evolução espiritual, através dos tempos, dos milênios, dos séculos, né? O ciclo evolutivo é infinito e eterno. Então, se Deus criou o homem e criou os planetas para que ele habite, então um sentido há nisso, porque um dia foi o princípio inteligente que
adormeceu no mineral, sonhou no vegetal e acordou no hominal. E desse homem que habita esse planeta, vamos para o hominal, que é quando nós nos incluímos como seres humanos e para que todos possam entender bem melhor essa filosofia da vida. Nós, seres humanos, assim como todos os seres vivos, mas nós, humanos, Deus nos deu inicialmente um tipo de planeta, que é o planeta primitivo, os planetas primitivos, porque Deus, na realidade, criou os planetas para o universo e nos deu didaticamente 5 categorias de mundos habitados, que são os mundos primitivos, os mundos de expiação e de provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, nesse processo evolutivo que começou lá no mundo primitivo, nós que hoje somos habitantes do planeta Terra, já passamos por toda essa fase evolutiva completa dos mundos primitivos e já transitamos. Todos os planetas evoluem, portanto, todos os planetas transitam um em relação ao outro. A transição será sempre relativa. Então, já passamos por uma transição planetária, sim, quando saímos do mundo primitivo para o mundo de expiação e de provas, que é onde nós habitamos hoje, e em que o planeta Terra faz parte dessa categoria, onde também há inúmeros planetas, como o planeta Terra, semelhantes e equivalentes, também na mesma categoria. Né? Então, os mundos primitivos são destinados às primeiras reencarnações dos espíritos, e os mundos de expiação e de provas já é aquele mundo em que o espírito já saiu mais da era da selvageria, da era animalesca, da vida bruta, já está mais burilado daquela descrição humana e já está mais trabalhado no sentido do senso moral mais desenvolvido e da intelectualidade também mais avançada. Né? Então, nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações, e é aí que entra a grande realidade que diz: nossa, se já transitamos de um planeta primitivo para um planeta de expiação e de provas, o que será que vai acontecer depois disso? Mas antes de falar disso, vamos falar do que é um planeta de expiação e de provas. Né? Enfim, a transição planetária, voltando ainda, é tudo aquilo que transita, ou seja, um planeta transita para o outro porque precisa evoluir. E essa evolução se dá em duplo aspecto, porque tanto tem que evoluir o ser humano, como tem que evoluir o planeta. Eles evoluem conjuntamente. Quando essa evolução ocorre de uma maneira conjunta, completa, e que dá aquela configuração de que o planeta já comporta um outro tipo de classificação, um outro tipo de avanço e um outro tipo de perspectiva, é aí que esse planeta realmente já terá transitado de uma classificação ou de uma categoria para outra categoria. Então, todos os planetas transitam e isso é transição planetária. Agora, em relação à transição planetária que está ocorrendo no nosso planeta Terra, na atualidade, a gente teria que pensar assim: o nosso mundo é nosso porque Deus nos presenteou com ele. É a grande oportunidade, é uma encarnação ou reencarnação, onde temos uma grandiosa oportunidade de evolução. Mas o que é que nós vemos hoje? Muita evolução intelectual e menos evolução moral. Vemos um planeta com distorções, com enormes contrastes, né? Onde a vida está mais movida pelo materialismo, pelo imediatismo, né? E esquecendo dos valores morais e espirituais. Né? Nós vemos também que no planeta de expiação e de provas,
nós ainda visualizamos seres que estão como se fossem espíritos atrasados. Não, por exemplo, os povos indígenas, no passado, bem passado do planeta Terra, eles não tinham hoje a convivência e o nível de interação com o chamado homem branco daquela época. Existia uma incompatibilidade e eles até muitas vezes eram violentos e não aceitavam essa aproximação. Hoje, para a evolução da vida, a gente vê os povos indígenas convivendo normal e amplamente, se dá vontade deles, conforme seja, com o homem dito civilizado. Então, no planeta Terra, a gente ainda vai encontrar essas configurações humanas que são nossos irmãos. Eles nós chamamos aqui mais atrasados, entre aspas, porque eles não atingiram essa civilização que nós, teoricamente, temos. Mas eles estão lá com a cultura grandiosa e inspiradora para nós também, e eles vão crescer juntos conosco nessa nova jornada evolutiva também. E nós que nos julgamos os homens civilizados, também estamos e devemos colaborar com a evolução desses seres que estão, neste momento, habitando conosco o mesmo planeta. No mundo de expiação e de provas, sabemos que o materialismo ainda prevalece sobre o espiritualismo. Temos que ver que existem esses seres que já citamos aqui, né, nesse último exemplo. Existem também seres também de alta rebeldia espiritual, com comportamentos de obstinação no mal e que estão perturbando a ordem pública e gerando também perturbação na vida individual dos seres que aqui estão tentando aplicar e viver o bem. Então, isso é planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui expiando muito e temos talvez muito a expiar pela frente, mas acreditamos que já cumprimos degraus de evolução neste sentido, e não é por isso que podemos dizer assim, e essa tão falada transição planetária, por que ela é citada e tão comentada, sobretudo nos tempos de hoje? Há uma motivação para tal. Já entendemos que aqui temos um planeta de expiação e de provas, mas algo falando do planeta de expiação e de provas é que muitos dos que aqui estão, né, do homem dito não tão civilizado, se é que seria mesmo, né, de nós que estamos nesse processo evolutivo aí conturbado, tentando acertar e ser feliz, dentre aqueles que estão ainda perdidos na rota da evolução espiritual, também vamos considerar aqui que muitos de nós somos exilados de outros planetas, né? Muitos de nós somos exilados porque outrora, no nosso passado espiritual mais distante, nós também nos rebelamos contra as leis divinas, cometemos infrações das leis morais e das leis naturais, nos seus diversos aspectos. Então, chegou um momento em que aquele planeta em que nós, ou os espíritos que neles habitavam, também esse planeta transitou porque ele evoluiu. Então, esse planeta de tão evoluído que se tornou, não comportava mais seres com comportamento dessa natureza, de rebeldia, de promoção da infelicidade individual e social e de insistência nas infrações das leis divinas e naturais. Então, esses espíritos, nas suas próximas encarnações, para lá já não retornaram mais e retornaram, sim, para planetas da categoria de expiação e de provas, onde o nosso planeta Terra é um grande representante. Então, aqui temos muitos exilados de planetas que já evoluíram muito. Bem, então estamos aqui nesse planeta de expiação e de provas, com toda essa configuração que já conhecemos bem, e a tão falada transição planetária, hoje muito citada e comentada, tem toda a razão de ser. Por quê? Porque se tudo é evolução, nada se perde e tudo se transforma, e o que morre sempre renasce, então os planetas não são estacionários,
eles fazem parte da lei evolutiva do Criador. E, como tal, nós que somos habitantes, falando aqui da nossa realidade real, humana, nós, habitantes do orbe terrestre, aqui nos encontramos hoje, mas devemos ser sabedores de que essa evolução, ela já vem acontecendo desde a formação do planeta, desde a formação do planeta Terra. Ai, olha, gente, são, né, aquele tempo incomensurável aí também que a gente conhece, é muito tempo já vivenciado. Então, se o planeta vem evoluindo desde então, chega um momento tal em que essa evolução ela se torna mais acelerada e, portanto, mais avançada. Já nos dizem os espíritos superiores de que já estamos a mais da metade da transição planetária no orbe terrestre, a mais da metade. Olha aí, gente, já cumprimos uma metade e estamos a mais da metade. É para refletir isso aí. Então, quando algo começa a ser muito falado, opa, tem algo no ar, vamos despertar qual é o significado de tudo isso. Aí vem, mais à frente vamos falar de uma doutrina linda que vai nos esclarecer, nos elucidar e nos traçar roteiros seguros aí de evolução mais completa e também mais acelerada para esse futuro mais completo à frente. Mas se estamos nessa fase de evolução planetária, de transição planetária mais avançada e acelerada, é porque são também chegados os tempos. São os tempos preditos pelo nosso Mestre Jesus. Num livro a ser indicado mais à frente, nós vamos ver que ele foi o líder, o organizador da formação do nosso planeta Terra que habitamos hoje, graças a ele, ao Cristo Jesus. Isso é coisa assim, gloriosa para gravarmos nas nossas memórias afetivas para a eternidade da vida que temos pela frente. Então, Jesus ele está à frente deste planeta Terra em que vivemos desde a sua formação. Ele vem acompanhando a evolução do planeta com dores e alegrias, com erros, com acertos, com provações e momentos de relativa felicidade, mas ele vem acompanhando tudo ao lado da sua grande equipe espiritual do bem e da luz. Então, como são chegados os tempos, porque, como já dissemos, uma coisa que atinge a metade do seu objetivo e mais um pouco, essa coisa já chegou a hora dela acelerar e buscar a conclusão ou culminância deste objetivo. E é aí que vem a hora da chamada e vem a hora também das grandes provações humanas. Porque aquilo que não foi acerto, não foi vitória conforme as leis divinas e não foi voltada para a reciprocidade dos bons sentimentos, portanto, da fraternidade, no seu grau maior de entendimento, é porque foi o contrário disso, foram infrações às leis divinas ou naturais que geraram sofrimentos em ambientes familiares, em ambientes sociais, em ambientes planetários até, vamos colocar assim, em todas as áreas da vivência e da experiência humana. Então, quando a gente diz que os tempos são chegados, é porque realmente vem a hora do despertar, mas vem a hora também da cobrança. Portanto, aqueles espíritos que foram rebeldes à proposta divina de amor e fraternidade, junto aos seus semelhantes aqui nessa coletividade humana, eles estão sendo cobrados também. E aqueles que também estão obstinados no mal, estão frios, estão rebeldes, estão intransigentes e não querem se modificar de jeito algum, estão renitentes a qualquer mudança de ordem moral, de ordem interior, de ordem emocional, que não buscam uma sequer reflexão evangélica
de qualquer religião que o planeta ofereça, é porque este ser está precisando de outros corretivos, de outros chamamentos e de vislumbrar outras caminhadas. Só que, muitas vezes, para isso, não é através da lei do amor. Na grande maioria das vezes, é mesmo a dor. Isso aqui certamente já foi falado por muitas vezes, mas faz parte do conjunto de conceitos da transição planetária. Então, são chegados os tempos e nós vemos o quê? Muitos sofrimentos e dores e provações imensas e diversificadas nos seres que conhecemos ou que não conhecemos, porque estão aí os meios de comunicação social diversos nos mostrando isso a todo momento. Então, e esse sofrimento da atualidade não é casual. Ele tem toda a sua justificativa dentro do projeto divino do Criador da vida para a humanidade terrena. Então, quem não foi pelo amor ainda chamado, pela instrução ou pelo conhecimento, é pela dor que esse chamamento está acontecendo. Então, são chegados os tempos e, com isso, a transição planetária precisa ser avançada e acelerada. Para tanto, vem também o quê? A lei da destruição e a lei do progresso. A lei da destruição, nós vemos os desastres naturais. Isso tudo que está acontecendo é à toa? Gente, não é fácil. É vulcão, é terremoto, são os furacões, né? Até os ventos estão rebelados contra a natureza. Sim, as inundações, as enchentes. Então, a própria natureza está dando respostas sobre isso. O aquecimento global, tudo é decorrência das más ações do homem. Então, tudo isso é contável aqui dentro dessa conjuntura. Portanto, é de se entender por que isso está acontecendo, mas também vamos ver, tudo que está sendo destruído não é para destruir ou acabar com algo. Tudo que está sendo destruído é para ser renovado, é para ser reconstruído e melhorado, porque um novo planeta, um novo mundo dentro deste mesmo mundo está sendo transformado. A olhos vistos, só não verão aqueles que não querem ver. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, nós que estamos vendo, despertemos no agora. Portanto, tem esse lado reflexivo. E a transição planetária passa por isso. A lei da destruição está em ação. Saibamos perceber, interpretar e lembrar que tudo na natureza não se perde e se transforma. E é visando a evolução do próprio orbe no seu sentido material, do quanto ele foi formado desde da sua origem, né, da sua gênese planetária terrena. Você falou bastante sobre os planetas de provas e expiações, né? Uhum. Mas a gente quer saber onde é que a gente vai chegar, né? Que planeta é esse de regeneração? O que nos espera nesse planeta de regeneração? O que vai ter? Né? O que é esse planeta de regeneração? Pois é. Então, dentro deste processo de transição entre planeta Terra, de expiação e de provas, visando alcançar a habitação num planeta de regeneração, vamos lá. Felizes daqueles, ou bem-aventurados, aqueles que conseguirem transitar junto com o planeta Terra, viu, Sim. meu povo? Vamos começar por aí. Estou querendo essa aquisição é a que eu quero. É isso mesmo, porque é tão bom, vai ser tão agradável, vai ser tão ameno, vai ser tão convidativo que a gente, por enquanto, vamos só idealizar. Mas aqueles que forem premiados, entre aspas, pela lei do merecimento, né, o mérito, a justiça divina, que fizerem jus ao comportamento do bom cristão, do bom filho ou boa filha de Deus, e alcançar o mérito de vir a reencarnar, seja a partir da próxima reencarnação, ou depois passar uma longa temporada na pátria espiritual e nas suas futuras encarnações, e conseguir vir a reencarnar e, portanto, habitar um planeta de regeneração,
serão os bem-aventurados, pois nele não veremos essa injustiça social, a superioridade de uns sobre outros, homens ou chefes poderosos de nações que querem dominar ou subjugar outras nações, homens que se comprazem com prazer, de fato, em promover guerras e em aniquilar vidas, homens que querem terras de outras nações para anexar as suas, como se isso fosse motivo de verdadeira felicidade. Uma consciência que não despertou ainda, né? Que pena ainda ser assim. Mas nós que estamos em busca desse merecimento de habitarmos um planeta de regeneração, vamos ver lá a justiça social muito mais prevalente sobre a injustiça, que praticamente não existirá. Vamos fazer isso praticamente para entender melhor. Vamos ver o mérito dos seres humanos apenas pela evolução moral e intelectual de uns sobre os outros, e mesmo que essa superioridade exista, ela vai ser sempre baseada no respeito e na dignidade humana. Ninguém nunca vai subjugar alguém, nem em termos de relacionamento humano, nem em nenhuma atividade a que tenha a influência de fazê-lo. Então, as relações vão ser mais igualitárias. Neste mundo de regeneração, sentimentos sombrios e paixões desordenadas não teremos mais. Olha, vejamos bem, o egoísmo e o orgulho, as duas chagas maiores da humanidade, a inveja que tortura um ser humano, né? O ódio que sufoca, não existirão mais. Todo aquele que estiver imbuído dos maus e declarados sentimentos não virão ter essa oportunidade de habitar um planeta como este, porque aí configura uma grande diferença nessa transição e no que realmente representa e o que significa habitar um planeta regenerador, que é não estar mais imbuído, palavra, de sentimentos do mal. Esses sentimentos citados por nós aqui é egoísmo, orgulho, inveja e o ódio, ou todo sentimento sombrio equivalente a estes. Se o indivíduo está movido nas suas ações por estes tipos de sentimentos, ele não terá condições por si mesmo de habitar um planeta onde Deus quer as pessoas do bem, porque Deus é justo e é sabedoria plena. Então, o que é que ele vai dizer? Ora, se eu misturar os que fizeram por mérito, se esforçaram, renunciaram e até se sacrificaram para estarem dentro de si melhores como seres humanos do bem, e que pleiteiam habitar numa futura oportunidade humana um planeta regenerador. Como é que esse Criador da vida, que é perfeição absoluta, vai colocar junto aos bons os maus para destruir e causar toda a perturbação da ordem? Porque isso nós já vemos e vivemos no planeta Terra. Então, aquela frase que diz separar o joio do trigo, tudo isso faz sentido. A gente vai juntando tudo e vê o quanto a sabedoria divina é perfeita, porque já é perfeita. E ela tem que fazer a justiça, ela faz a aplicação da justiça, da lei de justiça, na hora certa e na hora exata. Então, não vai se misturar à toa nem aleatoriamente o bem com o mal, né? Mas aí também podemos até vir a questionar assim, mas será que somente as pessoas boas vão habitar realmente os planetas de regeneração? São vários planetas de regeneração. Nós estamos falando desse planeta como se fosse distante. Na verdade, nós estamos falando, de fato, aqui é do planeta Terra. O planeta Terra, ele vai se tornar um planeta de regeneração. Nós é que temos que correr atrás
e fazer jus ao merecimento espiritual, moral e espiritual de o habitarmos, né? De reencarnarmos aqui, novamente. De reencarnarmos aqui novamente, porque já existem outros planetas de regeneração aí em andamento e como estão em andamento, né? Porque os mundos evoluem, estão sempre transitando e evoluindo. Mas nós estamos falando da nossa realidade humana. Então, como Deus quer atingir a sua obra, é a hora de dizer, vamos evoluir juntos. E, neste momento, ele sabe dizer, ora, sim, aqueles que fizeram jus de habitar um planeta regenerador, assim acontecerá. Mas Deus é uma bondade infinita e tem uma misericórdia que não somos capazes de idealizar com tanta plenitude. Ele também pega aqueles seres que estão num despertar mais ou mais para menos, ou só mais ou menos, e que estão com vontade de não ir mais para o mal, mas eu queria habitar esse planeta, eu sei que aqui é que está a verdadeira felicidade. No fundo, todos nós já sabemos, mesmo aquele que está tão rebelado hoje, as leis divinas, um dia chegará lá. Então, o que queremos dizer com isso é que mesmo aquele que não seja assim, inteiramente bom, ou que esteja totalmente negativado das más inclinações, dos maus hábitos e dos maus sentimentos, ou seja, que aquele que, porque vícios, né, algum ser humano terá em algum momento. O que queremos dizer com isso é que nós não estamos falando aqui de perfeição humana. O planeta regenerador, ele não vai abranger os seres perfeitos, porque esses seres que vão para lá são pessoas como nós espíritos, que somos um estado de vir a ser, somos apenas perfectíveis. Então, o mérito maior é não estarmos mais movidos por esses sentimentos negativos e tenebrosos que já citamos aqui. E esses sim, certamente serão aqueles que nas suas futuras encarnações vão habitar os planetas de regeneração. Todavia, aqueles ainda que estão imperfeitos, mas querendo ainda viver, vislumbrar, ou ter a experiência de um mundo mais tranquilo e mais feliz, Deus pode dar a estes também a oportunidade. Né? Agora, ele faz da seguinte maneira, ele dá a oportunidade destes espíritos ainda imperfeitos e que poderiam acertar ou não, o mérito vai estar no espírito, quando ele estiver em atuação, na sua experiência nova, no planeta regenerador. E, no momento em que ele estiver nessa nova experiência humana, nesse planeta de regeneração, o nosso Criador da vida, que faz julgamentos perfeitos, ele pode, ao avaliar o seu filho ou filha, e dizer, não, você não tem condição de permanecer aqui. A oportunidade lhe foi dada. O momento do crescimento moral e espiritual foi aqui contemplado para você. E você já passou a não só a infringir as leis divinas e naturais, como também a perturbar a ordem da harmonia, da justiça e da paz individual, coletiva e social. Então, para esses seres que nós sabemos que todos nós ainda serão todos falíveis, mas existem os mais vulneráveis e tendentes, de fato, a falir. Então, a estes que falirem, o Criador da vida, aplicando a sua própria lei de justiça, vai dizer, na sua próxima encarnação, porque precisa haver uma desencarnação, o espírito ir para o mundo espiritual, num novo planejamento reencarnatório, aí esse espírito que, lamentavelmente, sucumbiu e faliu na grandiosa e sublime oportunidade de habitar um planeta de regeneração, ele vai ser obrigado a retornar a um planeta mais atrasado, certamente um planeta na categoria de expiação e de provas. E mais, geralmente, neste tipo de nova experiência, o aguardam também novas e mais terríveis provações, até este espírito aprender completamente não, aprender necessariamente, no conjunto necessário,
para a qualificação do mundo seguinte em que ele pode habitar, a lei do amor. Aí sim ele voltará a reencarnar num planeta de regeneração. Então, somente as pessoas boas, sim, preponderantemente são as pessoas boas, porque Deus é justo e ele vai fazer assim. Mas ele também vai dar oportunidade a todos que estão de boa vontade, tendentes e inclinados também ao bem. Agora, sejamos vigilantes para não cairmos em tentação, mesmo lá um dia, para depois sucumbir na grande oportunidade valiosa e ter que retornar para experienciar sofrimentos maiores e provações mais difíceis, certo? Antes de irmos para a próxima pergunta, né, que João está doido para fazer essa pergunta, com certeza, mas me veio muito à mente, assim, você falando sobre transição planetária, né, e nós somos uma coletividade, né, nós estamos evoluindo ali de forma coletiva. Eu pensei muito no âmbito familiar, para trazer uma analogia, né, que a gente, inclusive, já tem episódio aqui sobre famílias, conflitos familiares, que maravilhoso com o Impaíta, recomendo vocês ouvirem e assistirem. E ela falou bastante sobre como em algumas famílias, por exemplo, existem espíritos ali que têm algumas provações, né, dentro do âmbito familiar, mas sempre tem aquele ali que vem para dar o suporte, para ajudar aquele espírito na sua prova, né? E eu queria me ver essa pergunta aqui, e eu gostaria, se você puder nos esclarecer um pouco, dentro dessa transição planetária, né? Também tem esses espíritos que vêm para ajudar, né, a essa evolução, essa progressão desses espíritos que ainda estão precisando avançar, digamos assim, de forma mais rápida para chegar nessa transição, né? Porque nós temos dentro da nossa escala evolutiva aí uma infinidade de escalas, né? Isso. Então, será que tem esses espíritos que vêm, que já têm um certo entendimento, né? Que já estão ali mais no pé da regeneração e vêm realmente para ajudar esses outros, né? A evoluírem, né? A passarem por essas provas de uma forma mais, vamos dizer assim, mais direta, mais rápida, né? Para que todo mundo chegue, mas pelo menos a maioria possa chegar lá, né? Isso. Diante de toda essa teorização que a gente faz no sentido assim geral, essa pergunta foi bem oportuna para a gente fazer uma circunscrição de tudo o que falamos, né? Porque a família é a maior escola da vida, e depois dela a gente estende tudo mais, porque todas as outras também passarão a ser importantes. Mas quando a gente está bem resolvido no âmbito familiar, tudo por decorrência se faz melhor à nossa volta. Então, quando a gente fala, dentro do assunto transição planetária, a gente vê no âmbito familiar pessoas que podem ser completamente diferentes umas das outras, onde podemos encontrar espíritos mais atrasados que nós, espíritos equivalentes, e uns serem mais evoluídos do que outros. E onde é que está a beleza e amplitude da lei da fraternidade maior do Criador do universo, que fez todos esses planetas? É em ajudarmos uns aos outros, é darmos a mão a cada um que está na nossa caminhada, porque ninguém terá cruzado o nosso caminho que não haja uma razão de ser. É justamente na família onde o planejamento reencarnatório é feito de forma muito bem pensada, elaborada e visando a uma regeneração dos seres. Ali é um reencontro, geralmente reencontro de almas, e é a hora do suportar, é a hora do aceitar, é a hora do ajudar, do auxiliar, de dar o exemplo, portanto, de exemplificar. É a hora de quem está mais evangelizado ou espiritualizado levar a palavra e levar o exemplo e chamar a todos, dizer, vamos fazer um estudo do evangelho no lar. Meus queridos familiares, que amo tanto e quero tanto bem. Gente, estamos na fase da transição planetária. O mundo está acelerado, os tempos são chegados e o chamamento se faz urgente. Eu quero evoluir e ser mais feliz e habitar o planeta, que este mundo vai se configurar daqui a algum tempo. Vamos dar as mãos e vamos juntos, para que uns não fiquem para trás e somente outros evoluam. De repente vão uns
até para dizer, gente, vão uns e ficam outros, e a gente quer todo mundo junto, todos unidos e reunidos, se confraternizando sempre. Então, para que isso aconteça, é importante esse despertar que gera a evolução individual e gera a evolução dentro da família, e somente a sociedade e a humanidade se beneficia de todo esse conjunto de amor e de reciprocidade dos melhores sentimentos e intenções, né? É por aí. Uhum. Pois é, então que a família possa ser o berço de toda essa caminhada evolutiva num sentido valoroso, sublime, mais feliz. Vamos também lembrar que no mundo de regeneração há características especiais que são, digamos, chamamentos de marketing, coloquemos desse modo. Mas é verdade. Gente, no mundo de regeneração, o temor e o pavor da morte não existem, porque aqui no terreno tem. Isso aí aqui tem. Então, lá, os seres que já lá habitam não têm esse temor e pavor da morte como tem aqui. O espírito, ele se liberta mais do corpo com mais facilidade, com o processo de perturbação espiritual é menor. O processo de luto das pessoas que ficam também é bem menor. É mais movido pela saudade, pela falta daquela convivência por aquela temporada de distância, que haverá até um reencontro maior pelas afinidades espirituais, né, que promoverão esse futuro novamente juntos, né, assim seja. Então, assim, mas não há esse sofrimento e esse temor que temos aqui, tanto pelo o fenômeno morte, como também pelo pós-morte, tanto para o ser que segue, quanto para aqueles que ficam. Um outro ponto importante também é a gente saber da longevidade da vida nos mundos de regeneração, porque sabemos que a longevidade ela é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. E nos mundos de regeneração a gente vai viver muito mais. A infância é mais curta, cada vez mais curta conforme o adiantamento, né? Então nós vamos ter uma vida longeva, longa, coisa que aqui no planeta Terra o povo vive atrás de querer viver por parte de 100 anos, isso e aquilo, mas lá no planeta de regeneração vamos ver isso com muita naturalidade. E já citamos aqui outros, né? Outras características de justiça social, de mais paz e de bastante amor. Roberta, sua fala em todas as respostas superou minhas expectativas, porque eram umas dúvidas que eu também tinha, e agora estão muito mais claras na minha cabeça. Mas como a nossa doutrina dos espíritos, o espiritismo, pode ajudar a gente nessa transição planetária? O que nós podemos fazer para que ela ocorra mais rapidamente? Pergunta altamente pertinente e convidativa para as nossas reflexões sobre o tema. E o Jonas e Karenina. O que a gente, eu queria até acrescentar o que a gente sofra menos, né, nesse processo. Como é que a gente pode amenizar aí? Porque a gente sabe, você bem falou, que a gente vai passar por vários processos, né? Grandes provas. Então, como é que a gente pode, né, tentar amenizar aí, não ir tanto pela dor e mais pelo amor, né? Como é que a gente pode fazer isso e como o Espiritismo nos ajuda? Não é, minha gente? Olhe, bem-aventurados aqueles que estão reencarnados num momento de transição planetária. Senhor, muito obrigada por estarmos todos aqui participantes deste momento de evolução e luz. Mas vamos em frente pensando do seguinte modo: os tempos serão chegados, disse Jesus um dia, a espiritualidade de sempre. E esse tempo grandioso chegou. Essa transição não poderia, já ocorria desde a formação do planeta, mas essa transição, para poder avançar, ela teve que avançar também outras esferas da vida humana. Precisou-se decodificar muito as palavras do Mestre Jesus. Precisávamos de algo que embasasse tudo o que ele disse antes e que não fomos capazes de compreender naquela época. E precisávamos ter mais uma inteligência e senso moral mais desenvolvidos para podermos refletir, para podermos interpretar e tentar elaborar tudo isso
O que é isso e para que é isso? De onde viemos? Porque estamos no planeta Terra e para onde vamos? Então, Jesus, quando partiu deste mundo, porque se formos falar do Mestre Jesus, seria um momento exclusivamente para ele. Mas o nosso Mestre Jesus, que vivenciou e deixou os ensinamentos aí gloriosos e eternos, né? A verdade do Mestre é eterna. E deu os exemplos de amor, de caridade e de fraternidade plenas neste mundo. Ele nos disse, antes de partir para o Pai, porque ele já tinha toda a configuração da evolução moral e intelectual, ele tinha toda a evolução espiritual completa, plena e ímpar, de ser chamado Filho de Deus. Como ele chama? Filho unigênito, Filho de Deus. Por quê? Porque ele já estava no patamar de Filho de Deus, porque Jesus pode ver a Deus e nós ainda estamos caminhando para chegar a essa vitória feliz um dia. Então, Jesus, antes de deixar o planeta Terra, do qual ele fez participou da formação e é o governador deste planeta Terra e de tudo que o rege mais, ele disse que nos deixaria um outro consolador. E esse consolador, a seu tempo, viria nos ensinar todas as coisas e interpretar corretamente tudo o que um dia ele disse e retirar o véu propositadamente deixado por ele naquela época, pois os homens da época em que ele estava nessa experiência terrena, que foi há mais de 2.000 anos no nosso planeta, não eram capazes de compreender. E esse Consolador é uma doutrina chamada doutrina dos espíritos, doutrina espírita ou espiritismo. Ela é doutrina dos espíritos, vejamos bem, ela não é doutrina dos homens. Ela não é criação e elaboração humana, ela é revelação. Revelação é algo que é revelado e vem de fonte maior, sagrada, infinita, perfeita. É o todo, vem de Deus. Então, é a terceira revelação, que teve a primeira com Moisés, a segunda, o próprio Jesus foi uma revelação para o nosso planeta terreno, e estamos aqui falando da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, que é o mesmo Consolador, já apresentado pelo Mestre Jesus, ele é tudo de bom, gente. Felizes daqueles que estão tendo numa era de transição planetária o conhecimento do Espiritismo. Amigos, qual é a religião hoje que fala que o planeta está evoluindo, que esse momento chave, sagrado, esse momento diferenciado e único que estamos vivendo é a transição planetária, que são chegados os tempos e que existe uma chave para a gente transitar e evoluir bem e chegar ao estágio seguinte, merecedores de habitar um planeta de regeneração? É a doutrina espírita, porque o que se fala por aí é o Apocalipse. Vamos falar um pouquinho mais à frente do Apocalipse. É a finalização de todo esse projeto divino para o planeta Terra? Seria isso? Não. Tudo é evolução, tudo se processa e tudo se transforma. Então, estar encarnado na atualidade já é um enorme desafio. Ao mesmo tempo, é um grande privilégio. Estar reencarnado no orbe terrestre, nessa fase de transição e de evolução do nosso planeta Terra, almejando um dia e oportunamente habitar um planeta mais evoluído, que aqui chamamos de planeta de regeneração. É uma doutrina que vem consolar, porque as dores, sofrimentos e provas, as das mais difíceis e variadas dos seres humanos, nossos irmãos, nós mesmos, nossas famílias, nossos conhecidos e desconhecidos, a sociedade está enfrentando, e não é fácil. Uma casa espírita deveria ter um plantão espiritual de assistência, porque as dores são grandes, e quando as pessoas descobrirem isso, elas vão encher as casas espíritas. Todo o centro espírita, do qual falamos aqui agora, estamos no ambiente de uma instituição espírita, é um ponto de luz no planeta terreno. Ser espírita hoje é um convite inestimável.
É dizer, você tem todas as ferramentas do conhecimento doutrinário. Por quê? Porque esta mesma doutrina que chamamos de espiritismo, ela veio para fazer uma aliança entre a ciência e a religião. E nenhuma outra doutrina faz isso. Esta doutrina, ela já é ciência. Ela apenas precisa ser estudada no seu aspecto científico, mas ela já é ciência. Ela é filosofia, porque tudo que estamos fazendo aqui, e quando falamos das estrelas dos céus, quando falamos de uma lua linda a vislumbrar daqui a pouco, quando falamos da chuva que cai lá fora, e quando falamos das galáxias infinitas, não dá nem para descrever tudo, a gente está filosofando o que é Deus, o que é o universo, o que estou fazendo aqui? Eu sou o único, o mais importante, o preponderante? E pronto? Ou eu sou apenas um simples habitante de um grão de areia, que chamamos de uma abóbada azulada, e aqui eu estou me achando o máximo, quando, na verdade, eu sou um grão de areia neste universo tão grandioso. Então, essa doutrina, ela é filosófica, já é científica, e ela tem um aspecto religioso belíssimo. E o espírita pode dizer, qual é a sua religião? Pode dizer, sou espírita. Só que o conceito religioso da doutrina espírita, ele é diferenciado das religiões tradicionais, porque ele não busca esse conceito de dogmas, né, e de uma organização hierárquica e de uma tradição de valores ao longo do tempo com rigidez. Não. Aqui a proposta é reforma íntima, é renovação moral e espiritual, é aprimoramento do ser, nessa busca da evolução infinita. Então, felizes aqueles que são conhecedores da doutrina espírita, porque ela faz a aliança entre a ciência e a religião, ela filosofa esses princípios da vida, e ela, no seu aspecto religioso, diz, gente, o mais importante aqui é de cada momento em que nos propomos a estudar e a refletir sobre os conhecimentos morais e espirituais da vida, ou sobre o espiritismo, é nos tornarmos melhor do que antes. Após este momento, já nos tornarmos um ser melhor do que quando iniciamos esse bem-vindo podcast. Então, é muito importante isso. Feliz daqueles que estão reencarnados no mundo contemporâneo, daqueles que são conhecedores do espiritismo e daqueles que estão atuando no espiritismo. São os verdadeiros trabalhadores da última hora, que já são temas outros tais, mas é a hora, porque a hora é última. É a hora última, é a última hora. Venham atrás, todos aqueles que estão em dúvidas, vamos ler, vamos estudar, vamos nos revigorar. Tem que aumentar a fé. Como se diz, vamos aumentar a fé, vamos fortalecer a fé, vamos renovar a esperança. Nem tudo está perdido, porque dá uma aparência, neste mundo onde os tempos são chegados, de que nosso orbe terrestre estaria com a ordem social perdida, né, e sem controle. Sem controle, imagine. Mas não. O nosso governador, ele está ciente de tudo, está regendo, administrando e controlando tudo. Então, bem-vindo ao espiritismo nesse momento de transição planetária. E o que nós podemos fazer para que tudo isso ocorra rapidamente? Já dissemos de algum modo, mas vamos buscar individualmente a nossa reforma íntima, ou seja, o nosso burilamento espiritual, dar o exemplo disso, e no que nós pudermos alcançar as massas, com a palavra, com o trabalho do bem, variadíssimo, e com a palavra inspiradora, que edifica, consola, consolando, mas ao mesmo tempo instruindo, e ao mesmo tempo motivando e entusiasmando o nosso semelhante, em qualquer instância em que ele esteja, para ele dar continuidade à vida e nunca pensar em tirar a sua vida. É a única doutrina que diz assim: não tire a sua vida.
A vida foi dada pelo Criador da vida. Só Ele deu a vida e só Ele pode tirar. E Ele sabe exatamente o momento em que pode fazê-lo. Se o fizer, é infração à lei divina e natural. E o sofrimento pode ser tenebroso e infindável. Colocando em palavras assim para configurar bem um quadro real, mas que é real. Então, a doutrina espírita liberta, porque ela valoriza a vida. Ao contrário do que se pensa, ela não quer tristeza, não quer sofrimento e não quer dores. Ela quer libertação de almas e quer promover a paz, a harmonia social e a felicidade relativa, o quanto ela puder ser alcançada neste planeta Terra, que já está em transição planetária. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por belíssimas palavras, né? Estamos nos encaminhando para o fim. E nós temos 2 quadros aqui no nosso podcast. Um deles é o Convidado Indica, onde a gente convida você a indicar alguma obra, uma palestra, alguma coisa, algum material que você acha que vai acrescentar para aqueles que estão bem interessados no assunto, possam estudar um pouco mais. Sim. Então, dentro desse nosso tema, transição planetária, e que também são chegados os tempos, um tema está interrelacionado com o outro, eu, Roberta, indico o livro A Caminho da Luz. É um livro de autoria de Emmanuel e psicografado pelo nosso Chico Xavier, em que fala da gênese planetária terrena. Fala da formação e origem do planeta Terra e de tudo isso que estamos vivendo até chegar aos tempos atuais, e nos traz uma parte bem legal de ser entendido quando ele faz uma referência aos exilados de Capela, nesse sistema estelar ou constelação tão mais bem evoluída que nós, que é o planeta em que habitamos e vivemos hoje. E nós vamos entender bem mais e muito melhor tudo o que foi dito aqui, porque é um tempo limitado para tanto, lendo livros como esse. Então, não deixem de ler o livro A Caminho da Luz. Obrigada. Tá. Sim, mas vamos aqui indicar um filme? Pode ser. Sim, o filme Nosso Lar 2. Poderiam ser outros filmes, mas nós estamos vivendo um momento em que o cinema brasileiro, que coisa maravilhosa, gente, os tempos são chegados, não somente coisas ruins, não. É ecologia, é a preocupação com o clima, é o respeito e o cuidado com os animais, né? É a inclusão de todos os seres nas suas diversidades, é o respeito recíproco, buscando a harmonia social, e daí evolução, que vai gerar mais evolução, e evolução só gera luz. Então, o livro Nosso Lar 2 Mensageiros, porque o cinema brasileiro está evoluindo e investindo neste aspecto, ele é uma história, é uma história espiritual, mas no final eles aproveitaram para deixar uma mensagem de evolução humana num contexto de transição planetária. É uma mensagem muito bonita para quem já viu o filme ou pode rever. Então, quem puder assistir esse filme, assista. Aqueles que puderem assistir a partir do Nosso Lar 1, bem-vindo será. Foi lançado em 2010, mas bem-vindo será, porque o Nosso Lar 2 faz parte da coleção dos livros do nosso querido espírito André Luiz e tal. Então, o filme do momento, do cinema brasileiro, que há de ser internacional e muito mais, é Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E como palestra, eu humildemente indico, Transição Planetária, que tal? Mas, através do YouTube, e de quem? De Haroldo Dutra, o nosso palestrante espírita de renome, de nível nacional, acho que até mais além. Então, Haroldo Dutra, ele tem uma completa, imensa e valiosíssima palestra justamente sobre o tema que estamos tratando aqui. Isso vai ampliar cada vez mais tudo o que aqui foi dito de forma assim, mais resumida ou informal. Então, Transição Planetária é a palestra indicada através do YouTube, através do nosso palestrante espírita Haroldo Dutra. Pois é. E assim é com vocês, né? É com todos nós, é com todo o público ouvinte. Vamos lá, que essas dicas aqui são valiosas para quem quer evoluir e chegar lá no planeta de regeneração, viver mais em paz, com justiça social e, portanto, mais feliz. Ótimas indicações, com certeza o pessoal vai adorar.
Uhum. E a Karina falou que nós temos 2 quadros, né? Vamos para o segundo, que é verdade ou mito sobre o espiritismo. Uhum. E a gente queria saber, nessa transição planetária, que você já falou sobre o apocalipse, o mundo vai acabar? Eita! Vai ser um desastre, um cataclisma, talvez? Nós vivemos um mundo em que tudo é movido à evolução. As próprias religiões, elas são movidas à evolução, né? Por isso, repetindo, bem-aventurados aqueles que hoje conhecem o Espiritismo. Jesus disse, é o Consolador prometido por mim. Enfim, mas com todo o respeito e, ao mesmo tempo, admiração às religiões tradicionais, mas nós havemos de convir que a grande maioria da população, a grande maioria dos habitantes, a grande maioria de todos os povos que habitam hoje o planeta Terra, eles são muito instruídos, já foram muito instruídos e são muito movidos à ideia de que nós estamos no apocalipse, o que chamamos de transição planetária para eles é o apocalipse. Para eles é o final do mundo. Para eles, Jesus está voltando, Jesus está chegando, Jesus vai chegar a qualquer momento, prepare-se e cuidado que você não vai ser levado e ele vai descer numa nuvem e vai levar alguns e vai deixar outro. Oh, meu Deus, Jesus vai deixar os seus amados irmãos, quando ele diz com suas palavras, não me querem lembrar de que nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida, nenhuma. Podemos nos compenetrar dessa verdade, porque é verdade. Então, todos um dia serão resgatados, levados, encaminhados a esse reino maior de amor e luz, plenificados, que nós chamamos também de reino dos céus. Nos livros espíritos também falam, o reino dos céus, chegaremos lá, sim, quando formos espíritos desmaterializados, depurados, puros e plenamente iluminados. Mas, enfim, respondendo à pergunta, gente, verdade ou mundo? E o mundo vai se acabar? Não vai se acabar. Então é mito, né? É mito. Gente, Jesus não vai descer em nuvem nenhuma desse modo configurado, descrito por mim agora. Jesus já está aqui, né? Jesus já está aqui, ele está dentro de nós. O que há, na verdade, as pessoas precisam entender é tirar esse véu alegórico e essa linguagem figurada que a Bíblia tem, que o Apocalipse nos apresenta, e interpretar sobre um outro prisma. Aí entra o papel do Espiritismo na Terra, num momento de transição entre mundos, quando ele decodifica a palavra de Jesus e vai ensinar tudo aquilo que ele já havia dito e ensinar muito mais coisas do que ele poderia ter dito, mas que não pôde dizer naquela época, mas que hoje é possível. Então, ele quer dizer assim que não é o final do mundo, é apenas o final dos tempos, é o final dos ciclos, é a renovação do planeta para alcançar voos mais altos de evolução, de paz e de felicidade relativa, portanto, de mais luz. Então, caríssimos amigas e amigos, o mundo não vai acabar, não. Ao contrário, vai continuar, e a responsabilidade está aumentada, está aqui inspirada e altamente convidada a dizer: vamos evoluir juntos, no aqui e no agora, para merecermos, no momento do futuro mais à frente, podermos vir a reencarnar aqui mesmo, no planeta Terra, no seu novo estágio evolutivo de planeta de regeneração, porque essa transição planetária já terá alcançado o seu destino e a sua culminância, e que sejamos merecedores de habitarmos este novo mundo, preferencialmente ao lado dos nossos familiares, dos nossos amigos, conhecidos, que possamos dar as mãos para o maior número de pessoas, queridas ou não queridas por nós, possam despertar em tempo hábil dessa transição planetária e podermos evoluirmos juntos e assim merecermos e termos como recompensa uma vida nova e repleta de mais paz, justiça social e grande amor fraternal neste mundo mais evoluído que é o chamado planeta de regeneração. Tá? E eu queria só dizer mais uma coisa. Estamos juntos, vamos em frente, e é a hora de recomeçar, de evoluir espiritualmente
e de nos inspirarmos para o bem no seu sentido maior é no tempo do agora. E que viva a imortalidade da alma e salve a eternidade da vida. E com essa belíssima deixa, né? E encerramos mais um episódio do Pode Evoluir, que tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. E fica a nossa gratidão, Roberta, por ter aceitado e participado desse episódio, pelas reflexões e elucidações. Eu já vou me despedindo aqui, né? Então, para você que está ouvindo, muito obrigada por nos ouvir, por nos assistir. Esse episódio incrível, eu achei incrível, né? Todos eu acho, né? Porque a gente faz com certeza com muito amor e nós estamos muito felizes de estarmos nesse projeto e de termos você como convidado. Então, também eu já agradeço o pessoal de casa por nos assistir, nos escutar. Também o meu muito obrigada pelo convite e de eu ter tido esta preciosa oportunidade de tratar temas da doutrina espírita aqui junto a vocês, e especialmente esse tema tão, vamos dizer assim, tão cogitado nos tempos atuais, que é a transição planetária tão falada, inclusive na visão espírita, né? Então, obrigada por esta valiosa oportunidade e estarei sempre à disposição. Até a próxima. Então, nos vemos no próximo episódio do Pode Evoluir.